O Santos tem o último objetivo nesta primeira fase do Campeonato Paulista. A vitória sobre a Inter de Limeira neste sábado, 6 da tarde, na Vila Belmiro, ainda pode dar ao time do Fábio Carille o primeiro lugar na classificação geral. Só que o Santos não depende só mais de si. Precisa que o Palmeiras perca em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto, que não tem mais rigorosamente nada para fazer no Campeonato Paulista. Botafogo não classifica, não cai, cumpre tabela, joga sem pressão, descompromissado. Isso pode ser um fator positivo, mas o Palmeiras sabe muito bem que um empate é suficiente para que ele fique em primeiro lugar. Mas, como o futebol tem destas coisas, vamos imaginar que hipoteticamente aconteça uma vitória do Botafogo. O Santos tem que fazer a parte dele, que é ganhar da Inter de Limeira, que é um time que está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Ainda tem essa. A Inter de Limeira pode ir a 20 pontos, né? Já não alcança mais o Bragantino lá no grupo C, vai jogar em Bragança a fase de quartas de final. E também vem aqui como franca atiradora, né? A Inter de Limeira. E ela quer somar pontos até para que aquela lógica que serve para o Santos de chegar na outra etapa com uma pontuação mais elevada, a Inter de Limeira também tem a mesma mentalidade, a mesma ideia, né? Só que isso é um problema dela. O problema do Santos é ganhar, porque se ganhar o Palmeiras perder, os dois ficam com 25 pontos, mas o Palmeiras fica com 7 vitórias, o Santos fica com 8 vitórias, aí o Santos fica em primeiro. Agora, se o Palmeiras empatar ou ganhar, cabe ao Santos ser pelo menos segundo colocado na classificação geral. 25 pontos, 8 vitórias, aliás, uma vitória que reabilitaria o time depois da derrota para o Bragantino, né? E um segundo lugar na classificação geral daria ao Santos a oportunidade de ser o mandante na semi. É bom lembrar que quarta de final e semifinal é um jogo único. E o jogo único sendo na tua casa é melhor. O Santos ainda não sabe onde vai jogar com a Portuguesa, pode ser na Vila, pode ser em Itaquera, né? Depende do resultado do São Paulo também. E aí, se passar, eu já disse isso aqui no canal, mas eu vou reforçar. Se os 4 líderes de grupo ganharem, passarem para a semifinal, ganhando os seus respectivos jogos, daria na semifinal, se o Santos for segundo, Santos e Bragantino, e Palmeiras e quem sair do grupo do Novo Horizontino e São Paulo, porque ali é um jogo mais complicadinho, né? São Paulo ou Novo Horizontino, até o São Bernardo, mas vamos imaginar que o São Paulo passe, que é o time grande em questão. Aí seria Palmeiras e São Paulo. Eu acho que o São Bernardo não vai classificar, acredito que Novo Horizontino e São Paulo vençam aí. Mas enfim, aí o Palmeiras teria ou o Novo Horizontino ou o próprio São Paulo e o Santos enfrentaria o Red Bull Bragantino novamente. E na hipótese deste jogo único, São Paulo ou Novo Horizontino eliminarem o Palmeiras, né, e o Santos vencendo, semifinal também, a segunda partida, porque aí na decisão são 2 jogos, seria mando do Santos, onde fosse possível. Eu acho até que se for o São Paulo, numa eventual final, não vão querer tirar o jogo da Vila. Agora, se for o Novo Horizontino, pode muito bem ser no Morumbi, partida com renda dividida e tal. Tudo é possível. Mas isso são conjecturas para o futuro, são ilações, projeções diante de um cenário que exige vitória do Santos, até pelo aspecto moral. Isso é muito ruim, o Santos entrar numa fase de mata-mata vindo de 2 jogos sem vitória. Pior ainda se forem 2 jogos com derrota. Como eu disse, a Inter de Limeira é um time que está classificado, já pregou algumas peças em alguns times no próprio Campeonato Paulista, não tem o que perder, né? Se ela ganhar, para ela é ótimo. Evidentemente, se perder, não muda nada na vida dela, que ela continua classificada. Então é um jogo para o Santos ter toda a atenção e, repito, o aspecto psicológico de entrar mais leve, com uma semana de trabalho, antes do jogo contra a Portuguesa, sem dúvidas em relação ao que o time pode alcançar. Hoje eu vejo o torcedor cheio de muitas dúvidas, muito preocupado com as lesões, jogadores que ainda vão voltar, como é o caso do Juliano, ou que já estão fora do campeonato, como é o William Bigode.
Então, todo pequeno detalhe faz diferença a partir de agora. O planejamento da comissão técnica, a preparação dos atletas e, obviamente, as questões de lesão, cartão que nós estamos sujeitos, né, que os times estão sujeitos via de regra. Então, assim, é um jogo que tem os seus perigos, mas tem um objetivo muito claro, que o Santos pode ser ultrapassado pelo Bragantino. É bom que se diga. O Bragantino na última rodada, além de Santos e Inter de Limeira e Palmeiras e Botafogo que jogam neste sábado, 6 da tarde, o Bragantino pega o Guarani em Bragança. Guarani luta em Campinas, perdão. O Guarani luta contra o rebaixamento aqui, tá? Hoje o Guarani não está caindo, mas ele pode cair, ele pode sim, ele pode até perder e escapar, desde que Santo André e Ituano percam. O Ituano pega o São Paulo em casa, o Santo André pega a Ponte Preta em casa. A Ponte corre um risco aqui muito impensável de perder a vaga, porque tem uma diferença de saldo de gol aqui para o Água Santa de 8. Então, não acredito que o Água Santa ganhe essa vaga da Ponte Preta, deve dar Ponte. A Ponte vai pegar o Santo André ali, tranquila, suave, né? Então, o Guarani, que é o adversário do Bragantino, talvez até perdendo, escape. Mas pode ser que não. E aí o Guarani talvez tenha que ganhar do Bragantino. Caso o Bragantino vença, ele vai a 24 pontos. Se o Santos empatar, o Santos vai a 23. E aí toda aquela lógica que eu expliquei aqui no começo do vídeo vai por água abaixo. Porque aí o Santos, como terceira campanha, ele pode pegar o próprio Bragantino, só que em Bragança, ao invés de jogar na Vila Belmiro. Se o Santos não vencer, inclusive 19, se o Santos ficar com 22 pontos e perder, São Paulo e Novo Horizontino não alcançam mais, porque eles só têm 5 vitórias, o Santos já tem 7. Então não há hipótese do Santos ser quarto colocado no campeonato. O Santos pode até ser terceiro colocado e perder este segundo lugar justamente para o Bragantino. Então a vitória também significa já deixar para o domingo qualquer tipo de preocupação, porque se ele perde o jogo, ele tem que secar o Bragantino no dia seguinte, porque aí pode inverter o mando. Santos e Bragantino se enfrentarem, desde que se classifiquem, né? Na quarta de final já estou contando com isso, porque aí pode se classificar Inter de Limeira também, né? Eu estou aqui fazendo uma conjectura em cima dos líderes dos grupos. Aí o jogo seria em Bragança. Então vejam, tem muitos detalhezinhos, né? A gente tem que analisar a tabela, tem que olhar o que pode ser menos complicado. Alguém vai dizer, vamos torcer para a Inter de Limeira ganhar do Bragantino, porque aí a Inter joga na Vila de novo, né? Ou em São Paulo contra a gente. Eu acho que não pode escolher adversário, mas vamos combinar que tem adversário que, se a gente puder escolher só na final, é melhor do que enfrentar antes, porque a chance de você chegar até a final é muito maior, né? Você pegar um time menos qualificado do que um time mais qualificado. Então são as peripécias do campeonato que, além de, repito, Santos e Inter de Limeira, Palmeiras e Botafogo neste sábado, tem uma rodada completa no domingo, 4 da tarde, Guarani, Bragantino, Ituano e São Paulo, Mirassol e São Bernardo, Novo Horizontino e Portuguesa, Santo André e Ponte Preta, Água Santa e Corinthians. Esse jogo aqui, o último, não tem muito o que fazer também não, quase que um amistoso. Tá certo, meus caros? E o Santos vai para esse jogo com mudanças, né? E eu vou falar sobre estas mudanças a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com meu amigo Marcão ou solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao canal, eu peço para que se inscreva, ative as notificações
Deixa o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal. Podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, certamente no jogo deste sábado na Vila nós vamos ter alguns jogadores que estão lá em fase de recuperação, né? O próprio Juliano, o Alisson que está para voltar, o Sandri, estão sempre integrados ali, né? Ao elenco profissional para bater um papo, para passar para fazer uma resenha, né? Para conversar lá. Tem sempre esse apoio daqueles que estão de fora, o Zabala que está quase voltando aí, também, né? Conversando com a rapaziada para dar essa força. E dentro do campo, é importante que a gente sempre fique atento aos detalhes e aos sinais. Sinais, fortes sinais. Eu recebi ao longo desta sexta-feira, apesar da correria que foi, porque eu quase não tive tempo de... Eu não vi nada, né, do noticiário do Santos, mas eu pesquei algumas coisas em rede social. Eu não consegui ver nada porque eu estou apresentando o jornal na TV, então, nestes dias, então tá bem difícil de eu conseguir ver alguma coisa sobre o noticiário do Santos. Apurar então nem se fala, mas consegui uma janela de oportunidades, como diria o outro. De maneira aleatória vi num story do Instagram o Jair postando sabe aquela postagem tradicional que o jogador faz quando ele vai para o jogo, né? Aí eu vi o Jair e falei, opa, já tinha visto também um companheiro lá que eu sigo no Twitter, um torcedor do Santos que tem algumas boas conexões, postou uma foto e tal, do Jair, o Renan postou, né? Falei, opa, tem angu tem caroço nesse angu aí. Aí eu falei, pô, o Jair vai ser relacionado, eu acho. Aí entrei em contato com uma pessoa dentro do Santos, que me falou, por exemplo, que o Tomás Rincon vai ser titular mesmo, né, nesta partida. O Jair relacionado está, e perguntei sobre alguma outra novidade. Então, ele falou assim, olha, o Guilherme aparentemente está fora, porque não participou dos trabalhos. A pessoa só soube me dizer isso. Não participou dos trabalhos desta sexta-feira. Então, eu estou acreditando que dentro deste processo de preparação do Santos, como o Guilherme jogou todas, ele é um cara que se doa o tempo inteiro, pelo feeling da pessoa que me passou a informação, o Guilherme não deve ir para o jogo também não. Não tenho como cravar 100%, mas por este bate-papo que eu tive, o Guilherme acho que não vai para o jogo não. Quem não vai para o jogo também é o Pituca, que está pendurado, e o Aderlan, que está pendurado também. Então, com o Jair no banco, e a composição do banco também é uma grande surpresa, né? Porque não tem o Bigode, não vai ter o Guilherme. Pensando aqui, quem que vai ter no banco? O Furt, o Patati de atacante. Tem muita gente não, né? O Enzo não está aí 100%, tem os meninos que estão aí toda hora, JP Sherman, o Ian, esses que estão sendo relacionados aí, que entraram agora, os zagueiros, né, o Samuel e o Diego já estão sendo relacionados direto, tem o Nonato, tem muita gente não, viu? O elenco está enxutinho. O Brazão talvez possa até ser relacionado, porque ele foi inscrito no lugar aí do William Bigode. O time provável titular é João Paulo, Rainer, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan, Tomás Rincon, o João Schmidt e o Casares. Aliás, a presença do Casares é admitida até pelo próprio Carille, né? Em entrevista ele falou que o Casares ia para o jogo. Aí na frente, Otero, Morelos e o Pedrinho na esquerda, né? Que é onde ele diz que gosta de jogar, vai ter uma chance. E aí as opções de meio para frente são essas, né? Principalmente Furt, Patati e Nonato. E só. Daí para trás é defensor, né? O próprio Jair, o Messias, o JP Sherman, que é o único lateral que vai ter à disposição para formar o banco de reservas. Acho que é isso aí, viu? Não muda muito mais do que isso não. O banco do Santos bem enxutinho. E os meninos, né? O Ian, que eu já citei,
os zagueiros, o Samuel, o Diego, é isso aí. É com isso que o Santos vai para essa partida contra a Inter de Limeira. Aguardando só a confirmação oficial, né, dessa retirada do Guilherme por uma questão estratégica. Eu acho que até eu fiz o vídeo anterior falando do alerta que foi ligado com a contusão do Bigode. Talvez a contusão do Bigode tenha sido algo preponderante para que o Guilherme fosse preservado, né? Porque se você perde o Guilherme, você tem um jogador, um dos mais regulares do elenco. Um dos mais regulares do elenco e taticamente talvez o jogador mais importante do time. Porque ele ataca, ele defende, ele é válvula de escape, quando precisa ele vai para o meio. Então é uma condição bastante importante desse atleta. Não é nenhum primor de futebol, não é nenhum super craque. Não precisa as pessoas virem me dizer assim, esse Guilherme é horrível. Eu já disse, vocês têm que parar de comparar os jogadores do futebol atual com o jogador do passado e jogador da Europa. Vocês têm que comparar com os jogadores aqui do Brasil. Vocês viram a partida que o Luan Dias fez pelo Água Santa contra o Vasco, né? O Luan Dias aprendeu a jogar agora, ou desaprendeu quando teve no Santos? Precisa ver as circunstâncias, né? O cara joga num time todo avacalhado, sem esquema, né? O clube é uma zona só, aí pode ser engolido pelo problema em geral. Estou dizendo que é para trazer o Luan Dias de volta e que ele vai resolver os problemas do Santos, não é isso. Mas, assim, o nível do futebol brasileiro é tão fraco, tão fraco, tão fraco, que qualquer jogador que vem de fora com o mínimo de qualidade, ele faz a diferença aqui, né? Ele se dá bem e tal. Enfim. Mas vamos para o jogo contra a Portuguesa depois, com a volta do Pituca, com a volta do Aderlan, certamente com a volta do Juliano, talvez com algum outro atleta aí inscrito a partir de segunda-feira, porque além do Brasão, o Santos pode inscrever mais jogadores, ou na lista A ou na lista B. Também não vai fazer muita diferença, porque quem que vai ser inscrito aí que está de diferente? Eu já falei até também no vídeo anterior, Dodô, Bruno Marques, o Miguelito pode ser inscrito na lista B. Então, é com este time que o Santos vai nesta reta decisiva do Campeonato Paulista. Só um detalhe, hein, que é importante a gente frisar aqui. O Otero e o Rincon, eles foram convocados para a seleção da Venezuela, né? Eles foram convocados e vão se tornar desfalques no Santos, provavelmente, para a semifinal. O Otero é titular do time e o Rincon é um cara que entra toda hora, né? Eles foram convocados na data FIFA de março, né? A Venezuela vai enfrentar a Itália no dia 21 e a Guatemala no dia 24. Os dois jogos nos Estados Unidos, eu vejo aqui no Diário do Peixe, e servem de preparação para as eliminatórias para a Copa, da Copa do Mundo e para a Copa América. O Paulista vai dar uma parada na data FIFA, né? As quartas de final estão previstas para 16 e 17 e as semifinais apenas nos dias 27 e 28 de março. De toda forma, 27 e 28, Guatemala dia 24, os caras vão chegar aqui no laço para jogar, né? Espero que eles joguem pouquíssimos minutos pela seleção da Venezuela, tá certo? Enfim, é isso. Preparação do Santos, tem que ganhar, precisa ir para outra fase com uma energia renovada, com um time em condições de brigar, e vamos ver o que acontece. Os caminhos podem ser muito diferentes depois da quarta de final contra a Portuguesa, caso se classifique, porque também tem que ganhar da Portuguesa, depois de ganhar da Inter de Limeira, né? Não adianta pensar em semifinal e não fazer a coisa certa contra a Lusa do Canindé. E depois ver quais serão os caminhos a ser seguidos, tanto numa eventual semifinal, depois como numa eventual decisão. Mas por hora é torcer para que estes atletas que estão à disposição, né, que eles possam fazer a diferença para o Santos Futebol Clube contra a Inter. Tá bom, meus caros? Eu vou dizendo aqui para vocês neste encerramento que falei em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia e também de Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.